A paz do Senhor, seja bem-vindo ao canal do EBD em Foco. Meu nome é Herberson e eu vou falar aqui neste vídeo de um tema muito relevante para o professor do EBD, que eu acredito que a maioria já passou por essa situação e tem curiosidade de saber como é que nós devemos conduzir um debate ou como que nós vamos lidar ali com um tema polêmico numa aula da EBD. Isso é muito comum, se você é professor de EBD, você já deve ter se encontrado nessa situação e geralmente quando nós chegamos nessa situação numa aula de EBD, nós temos três formas diferentes de conduzir. Eu vou colocar aqui as três formas, na verdade pode ter mais de três, eu vou colocar aqui as três principais. A primeira forma, a primeira maneira de você tratar um tema polêmico na aula da EBD é chegar como um ditador. Você vai impor o seu ponto de vista, não vai dar espaço para ninguém participar e vai dizer que é aquilo ali, ponto final. Tá? Então essa é uma maneira de você lidar com um tema que é um tema polêmico, tá? Um tema que vai trazer debate, que vai ter discordância, enfim. O segundo posicionamento é aquele professor que ele ele estudou a lição, está por dentro da lição, mas ele não se preocupou com os pontos de vista divergentes, ele não se preocupou com um possível debate, ele não se preocupou com outras visões, tá? Ele só ficou ali na revista. Então esse professor, de certa parte, ele não está muito bem preparado para lidar com essa situação polêmica. E aí quando a polêmica é levantada em sala de aula, ele fica fora do debate, ele não consegue participar e dar o ponto de vista dele. Então isso é uma outra situação. A terceira situação, que eu acredito que seja a melhor, é quando o professor ele vai bem preparado, ele estuda as visões diferentes, ele faz questão de levantar o debate, de trazer um debate, mas ele consegue conduzir bem o debate com respeito, fazendo com que ambas as partes ali possam respeitar e no final das contas eles vão aprender uns com os outros e vai trazer um crescimento espiritual. Então a gente tem essas três situações e eu me pergunto como é que você faz nessas situações, né? Você chega lá como um ditador, você vai bem preparado, você esquece de se preparar e você já se encontrou numa situação onde você não estava muito bem preparado. Então vamos refletir um pouco sobre isso. Vamos lá, eu vou falar aqui, fazer uma observação, que o canal do EBD em Foco produz conteúdo para a CPAD que é usado pela grande maioria das igrejas Assembleia de Deus, tá? Então vou falar que dentro do contexto da Assembleia de Deus, eu já ministrei aula da EBD em outras igrejas que não são Assembleia de Deus, mas eu sou da Assembleia, então eu conheço o contexto da Assembleia de Deus, eu vou dar exemplos da Assembleia de Deus. Mas se você é de outra congregação, outra igreja, no caso batista, presbiteriana, enfim, esse vídeo vai servir para você também, tá? Mas fique ciente que eu vou dar esse exemplo do contexto, que é o contexto que eu vivo, e eu que acredito que seja a maioria aqui do público do EBD em Foco. Vamos lá, vamos definir primeiro o que seria um tema polêmico. O que é um tema polêmico? Claro que qualquer tema que a gente trata na Bíblia pode sim ser levantado uma polêmica, por vários motivos. Primeiro porque, de fato, aquela passagem bíblica, aquele tema específico, tem uma certa dificuldade. Então, pode ser que seja levantada uma polêmica aí. Tá? Então, qualquer passagem bíblica pode sim levantar uma polêmica. No entanto, acontece muitas vezes da falta de preparo das pessoas, a falta de informação, e acaba que algumas pessoas trazem uma visão, uma interpretação que ela teve sem nenhum fundamento teológico. Então, nesse caso, a gente pode ter polêmicas sem necessidade, tá? Polêmicas sem necessidade, o texto é bem claro, o texto é bem específico, deixa bem ali, se você ler o texto do contexto você entende muito bem, e a pessoa começa a trazer interpretação mirabolante só para complicar o professor. Então tem esse tipo de aluno também. Então o professor ele tem que estar muito bem preparado, porque quando surgir esse tipo de polêmica, ele fala assim, olha, não, peraí, vamos ver o contexto. Olha, isso aí que você está falando não tem fundamento nenhum. Você conhece algum teólogo que fala sobre isso? Aí geralmente a pessoa, quando ela inventa, né, da cabeça dela, ela vai falar, não li nenhum teólogo e tal. Então você fala, então vamos descartar isso aí. Você já corta logo mal pela raiz. Tá? Você levantar uma polêmica sem fundamento não faz sentido na aula da EBD. Não é que você vai ser aquele ditador de chegar e impor o seu ponto de vista, mas se a pessoa traz uma interpretação mirabolante do texto bíblico, que não tem fundamento em lugar nenhum, eu acredito que nem espaço para um debate deve ser aberto. Mas vamos lá, vamos colocar aqui temas que realmente são polêmicos. Por exemplo, livre-arbítrio.
né, o homem tem ou não livre-arbítrio? Quem está certo, arminianismo ou calvinismo? Então, sempre que esse tema é apresentado na EBD, tem uma certa polêmica, tem um certo debate. A Assembleia de Deus se posiciona como arminiana. No entanto, isso não impede de um crente da Assembleia de Deus ser calvinista. Ele se identifica com a congregação, com o pentecostalismo e tudo mais, com toda a forma de culto da Assembleia de Deus, mas ele, em relação à mecânica da salvação, ele é calvinista, tá? Ele defende o calvinismo. Então, ele está ali na aula da EBD e quando toca nesse tema ele vai querer mostrar o ponto de vista dele. Então isso levanta sim um debate, uma polêmica ali na aula da EBD. Outros temas que podem trazer um debate, vamos supor a vinda de Jesus, né? Quando fala da vinda de Jesus, a Assembleia de Deus oficialmente acredita no arrebatamento antes da grande tribulação. Mesmo assim, alguns crentes da Assembleia de Deus vão acreditar que a igreja passa pela grande tribulação. Então surge um debate, né, se a igreja passa ou não pela grande tribulação. Mais um tema, só para a gente fechar aqui os exemplos, tem vários, tá? Mas, por exemplo, questão do pastorado feminino, a mulher pode ou não ser pastora, tá? Então, isso a Assembleia de Deus também oficialmente não reconhece, mas algumas igrejas da Assembleia de Deus colocam mulheres na frente do trabalho, eu conheço isso, inclusive são chamadas de pastoras, não são consagradas oficialmente como os homens, mas estão na frente e fazem o trabalho do pastor. Então, a gente tem sim algumas Assembleias de Deus que abrem essa exceção para mulheres liderar na igreja, e aí quando esse tema é levado para a sala de aula, tem sim aí também alguns debates. Então, vamos lá, né? Quando a gente se encontra num tema polêmico como esse, que você que é professor da EBD, você já identifica, você lê a lição e fala assim, nossa, isso aqui vai trazer polêmica. Primeira coisa que você vai fazer é ler livros e ver vídeos de visões diferentes, tá? Procure a fonte, tá? Quando você for ministrar uma aula, por exemplo, que fala de livre-arbítrio, entra num canal do YouTube de uma igreja presbiteriana, por exemplo, e vê o que um pastor presbiteriano fala sobre o livre-arbítrio, dando a visão dele calvinista. Depois você vai pesquisar o arminianismo, a tua visão que você vai defender. Então você vai se preparar para as visões diferentes. Você vai chegar lá na aula com um conhecimento completo daquele tema, onde você vai saber conduzir o debate. É muito importante você entender que a EBD é um espaço democrático, é um espaço onde as pessoas têm voz, as pessoas podem participar, porque num culto de domingo, num culto de ensino, geralmente não tem, né? Geralmente não tem esse espaço, a não ser depois do culto que alguém pode procurar o pregador e tirar alguma dúvida, e perguntar ou discordar de alguma coisa que ele falou. Mas durante a ministração isso não acontece. Na aula da EBD é o contrário, a aula da EBD é um momento participativo, é o contrário de um culto de domingo, tá? Em relação à maneira que é ministrado. Tá? Então, enquanto o culto de domingo é aquela ministração unilateral, né, só ali do púlpito para a igreja, para os membros que estão ouvindo, né, na EBD não, é algo que vai e vem, então é uma troca de informação, e a EBD da sua igreja ela tem que ser assim. Se for diferente, você tem que mudar alguma coisa. Eu acredito que a EBD ela perde a sua identidade a partir do momento que ela não tem participação dos alunos. Então é importante sim a participação, os alunos têm que participar, você tem que incentivar a participação. Então você que pega um tema polêmico e já sabe que aquele tema é polêmico, você vai sim ali apresentar as diversas visões, e quando algum aluno levantar e falar, professor, eu concordo com essa visão, eu concordo com essa, o outro vai falar, não, eu já discordo dele, eu concordo com essa outra. E aí você vai saber conduzir. Então vamos lá, irmão, vamos ver as passagens bíblicas, vamos ver os argumentos, vamos ver aí as citações de alguns teólogos, e aí a gente vai sim debater esses temas. É importante ressaltar que tem alguns temas que eles são fundamentais da fé cristã, que não tem espaço para um debate, a não ser que, na verdade até tem um espaço para o debate, mas para esclarecimento. Por exemplo, vou dar um exemplo bem radical, se alguém na sua EBD acredita que a salvação não é pela fé, mas é pelas obras. Isso é fundamental do cristianismo. Se alguém nega a salvação pela fé, ela nega praticamente tudo que está na Bíblia e nega tudo que basicamente as igrejas evangélicas concordam, que a salvação não é pelas obras, a salvação é pela fé. Então isso é um tema fundamental da fé cristã. Tá? Ninguém pode negar essa questão da salvação pela fé. Então se a pessoa nega
isso aí eu acredito que tem que ter um esclarecimento para essa pessoa, talvez até em particular depois, para que ela não possa disseminar essa doutrina na igreja. Então tem algumas doutrinas na igreja, alguns temas que eles são fundamentais e a gente não pode abrir mão. A divindade de Jesus, Jesus divino, e a humanidade de Jesus, Jesus humano. Jesus é divino e humano ao mesmo tempo. Tá? Se alguém chega e nega a divindade ou nega a humanidade, ela nega basicamente a doutrina, uma doutrina básica da fé cristã. Então também é um tema que não pode, tem que ser combatido. Se alguém está defendendo isso na EBD, você tem que tentar ali, tem que saber conversar com a pessoa em particular. Então tem vários temas assim, que são fundamentais da fé cristã e que ferem realmente o princípio básico da salvação. Mas alguns outros temas não são tão fundamentais, então eles são sim importantes para serem debatidos. E até no livro aqui do Grant Osborne, que é um livro, na verdade, de Apocalipse, né? Mas ele toca nesse tema e ele fala assim, ó, concordar ou discordar em temas mais secundários, né? No caso, temas mais secundários, concordar ou discordar, é ser ferro afiando ferro, uns com os outros. Ou seja, está ali ferro afiando ferro. Vocês discordam daqueles temas mais secundários, mas um está aprendendo com o outro. Então, a maneira correta é você abrir espaço para todo mundo falar. Tá? O professor DBD, claro, vai controlar o tempo da aula, ele já se programa para um possível debate, e aí ele controla isso de tal forma que ele abre espaço. Né? Dicotomia e tricotomia, o homem é corpo e alma, espírito, ele é só corpo e alma. Então o monismo também, né? Que ele é um só, né? Corpo e alma e espírito é uma coisa só. Então você tem três visões diferentes, tem alunos que defendem visões diferentes, abre espaço. Tá? Esse tema ele não é um tema fundamental que compromete a salvação. Pelo menos a maioria dos teólogos vem dessa forma aqui, né? É um tema secundário, então você vai abrir espaço. Vamos lá, irmão, apresenta o seu ponto de vista da dicotomia, apresenta o seu ponto de vista da tricotomia. Então cada um vai apresentar, o professor está como mediador, depois o professor vai falar, olha, de acordo com o teólogo fulano de tal é assim, o teólogo fulano de tal é assim, eu acredito dessa forma por causa disso, disso e daquilo. Então é muito bom o professor ir preparado, olha só, o preparo da aula com antecedência, lendo vários livros, vendo vários vídeos, ele é fundamental para você chegar lá na aula e conduzir bem o debate. Então, o que eu posso concluir aqui, para o vídeo não ficar muito longo, né? Até esqueci de marcar o tempo, mas eu gosto de marcar para o vídeo não ficar longo, mas o que eu posso concluir aqui é o seguinte, o debate ele é sim fundamental para uma aula da EBD, ele é importante, ele traz aprendizado, traz crescimento espiritual, desde que ele seja bem conduzido e que o professor da EBD esteja bem preparado para esses debates. Se o debate for em cima de um tema muito fundamental da fé cristã, o professor tem que deixar bem claro que isso faz parte aí do cristianismo histórico, da Bíblia, e quem sabe até conversar com o aluno em particular, porque isso pode ser uma doutrina perigosa. No entanto, se for um tema mais secundário, é um tema que é algo que pode sim trazer crescimento espiritual, e também é importante deixar bem claro que nós não pregamos uma fé cega, uma fé autoritária, mas é uma fé que faz com que nós possamos sim usar a razão e refletir sobre aquilo que a gente acredita. Tá? Então, uma reflexão sobre as bases da nossa fé, uma reflexão sobre aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente defende. Isso sim é muito importante, tá? É muito importante para o crescimento espiritual. Tem muita coisa que antigamente eu pensava de uma forma e depois que eu participei de um debate, eu fui refletir e comecei a pensar de uma forma diferente. Eu mudei o meu ponto de vista. Isso é perfeitamente normal. Então, a gente tem que estar com a mente aberta até para mudar o nosso ponto de vista, a nossa visão em relação a alguns temas, certo? Eu não sei se eu conseguir atingir o meu objetivo aqui que eu propus no começo do vídeo, mas o nosso tempo aqui não permite a gente se aprofundar muito, mas você pode deixar sua participação nos comentários, dizendo o seu ponto de vista, o que você acha sobre os debates, contar alguma experiência que você passou aí sobre algum debate, e se você também já mudou o seu ponto de vista, porque você participou de algum debate, começou a estudar outras visões e mudou. Deixa aí a sua participação, compartilha esse vídeo, deixa o like e se inscreva no canal do EBD em Foco. Entra no site também, porque nós temos muito conteúdo para professores da EBD que usam a revista da CPAD. Acesse aí ebdemfoco.com. A paz do Senhor, até a próxima.